É com satisfação que a gente retorna então a esta casa, nesse programa da Associação Médico Espírita, que é o programa da AME na Casa Espírita, né? Que nós começamos esse ano, trazendo os estudos que temos feito lá na Associação Médico Espírita até as casas adesas à federação, né? Então, a noite de hoje, o tema proposto é um tema ligado à minha área, né, que eu sou cardiologista, que é prevenindo o infarto, onde que o conhecimento da doutrina, mais ainda a prática da doutrina espírita, pode nos ajudar a prevenir este grande flagelo, né, que está acometendo a nossa humanidade, né? Semana passada mesmo já saiu uma estatística da prevalência de a causa-morte ano passado no estado do Espírito Santo, e o infarto é disparadamente a primeira causa de mortalidade entre a população adulta. Então a gente está precisando, necessitando então de nos posicionar, né, no sentido de prevenir esse grande flagelo que está cometendo a humanidade atualmente. E nós sabemos que a prevenção passa pela prevenção dos fatores de risco que predispõem às doenças cardiovasculares. Dentre esses fatores de risco que a cardiologia, a medicina tem trabalhado, nós temos esses fatores tradicionais, que é você controlar o colesterol, evitar a hipertensão arterial, evitar a obesidade, tratar adequadamente, prevenir o diabetes tem muito a ver também com o infarto, o tabagismo, que é muito importante, e o estresse, e o sedentarismo, que a gente não falou também aqui. Esses são os fatores mais preponderantes que predispõem o indivíduo a ser acometido de um infarto. E, além desse, tem um fator hereditário, né? Só que esse, como a gente não tem ainda condições de interferir e modificá-lo, a gente não se fala tanto nesse fator. Apesar de que nós sabemos que a genética ela não é uma determinação absoluta. Hoje em dia nós sabemos, pelo fato de nós nascermos com uma carga genética determinada, não quer dizer que nós vamos manifestar todas aquelas doenças que estão ali definidas na carga genética. Quem nos esclareceu muito isso foi o projeto Genoma. Esse projeto Genoma, que foi há 10, 15 anos atrás, que foi concluído, né? Ele chegou a concluir, na realidade, a proposta do projeto Genoma era de mapear todos os nossos genes, com a perspectiva de que, ao nós mapearmos todos os nossos genes, ou seja, nós sabíamos que nós temos cerca de 100 mil proteínas no nosso corpo. E cada gene do nossa célula, o gene é uma parte do nosso núcleo, nossa célula, né? E esse gene, cada gene, acreditava-se que era responsável pela síntese de uma proteína. Por exemplo, quem nasce com o olho azul, porque nasceu com um gene que produz uma proteína que determina a cor azul do olho. Quem tem uma altura avantajada, porque nasceu com um gene que sintetiza as proteínas do hormônio do crescimento com mais propriedade. E assim sucessivamente. Só que, para decepção ou para surpresa, ao invés de nós termos 100 mil genes, que corresponderia a 100 mil proteínas, só se encontrou 30 mil genes, de 20 a 30 mil genes. Sendo que, em relação aos outros animais, nós temos minimamente um pouquinho mais de gene do que os outros animais.
Ou seja, o que determina a nossa evolução em relação aos animais não é a quantidade de genes, não é só a genética, é a expressão desse gene. Então, o que chegou-se à conclusão? Que um determinado gene, uma hora ele poderia estar ativo, outra hora poderia estar inativo. Isso chama-se expressão genética. Então, não é só a carga genética que determina como nós vamos ser. O que determina é o que vai fazer com que um gene fica ativo ou não. E olhe, pasmem vocês, que o que controla o gene, a expressividade do gene, é o citoplasma das células. É alguma substância, a ciência definiu isso, alguma substância liberada no citoplasma da célula, talvez a nível de mitocôndrias, ali, de RNA, que vai mandar uma mensagem para aquele gene do núcleo para produzir ou não determinada proteína. Então, e nós vamos ver em André Luiz que os nossos pensamentos, eles agem a nível dos nossos bióforos, né? Os bióforos são unidades mitocondriais, acredito que seja no nível das mitocôndrias, que determinam toda a nossa manifestação genética. Isso André Luiz já falava em 1945, 48. E hoje a ciência sabe que quem controla a expressão, a manifestação genética, é uma mensagem que vem também do citoplasma. E o citoplasma, nós sabemos que ele recebe a influência, a ação do nosso pensamento. Então, deixamos de ter uma caixa preta, que era o gene, que ninguém podia abrir, que se você nascesse para ter infarto com 20 anos, você ia ter infarto com 20 anos. Se você nascesse assim, acreditava-se anteriormente ao projeto do genoma. Hoje nós sabemos que através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos e, acima de tudo, dos nossos sentimentos, nós podemos influenciar e modificar a nossa genética. Então, a genética passou a ser um fator modificável, ou seja, nós interferimos diretamente na expressão dos nossos genes. Isso é fundamental no nosso estudo de hoje. Então, nós sabemos que nós falamos desses fatores de risco que determinam, que podem causar o infarto, né? Falamos de fator genético, sedentarismo, colesterol. Tem gente que pensa só com colesterol alto que infarta. Não. O indivíduo pode ter um colesterol normal, um indivíduo que fuma muito, um indivíduo que é hipertenso, outro é diabético, ele pode infartar mesmo com colesterol normal. Outros podem infartar com colesterol normal, pressão normal, mas tem uma carga genética muito alta e fez com que o seu comportamento biopsíquico propiciou que aquele gene do infarto se manifestasse. O gene, não do infarto, o gene da aterosclerose, que provoca aquele depósito de gordura nas artérias e oclui as artérias. Só que nós vemos uma incidência cada vez mais crescente de infarto. E nós ficamos... a ciência está se debruçando sobre isso para estudar o que está determinando esse crescimento do número de infarto, né? Todo mundo vê isso aí, né? Vizinhos, pessoas novas infartando, pessoas do meio rural infartando, mulheres que não infartavam antes, agora estão infartando, né? Antes da menopausa, né? Então, o que está determinando isso? E nós vamos ver que, dentre esses fatores de risco, a ciência considera o fator psíquico, que é o estresse. O estresse, fala-se muito do estresse, né? O estresse é uma causa importante que determina, que propicia o indivíduo a infartar. Mas, além do estresse, nós também temos vários comportamentos que são deletérios, que são prejudiciais nesse sentido. Principalmente quando nós guardamos sentimentos de mágoa, sentimentos ligados à hostilidade e raiva, a raiva crônica ou hostilidade. Hoje,
a ciência está aceitando que, por exemplo, não é só o trabalho excessivo que leva o indivíduo a estressar e infartar. É a raiva do trabalho. É trabalhar com revolta, emburrado. É aquela raiva crônica contra o chefe. O indivíduo não se sentir bem, não se sentir útil naquilo que faz. Né? E isso nós chamamos de espiritualidade. Esses sentimentos mais profundos que a gente pode trabalhar no sentido de evitar. E um dos fatores também que a cardiologia está relevando muito ultimamente é a dificuldade do indivíduo de se relacionar, de conviver, de compartilhar sua vida com o outro, compartilhar tudo que é seu com o outro, não só seus bens materiais, compartilhar seus conhecimentos, compartilhar aquilo que você pode, aquilo que você já está mais evoluído que o outro, ajudar o seu semelhante. Esse compartilhar, esse viver em comunidade, essa socialização nossa, criar laços afetivos uns com os outros. Hoje a cardiologia está aceitando como uma dos maiores fatores protetores do infarto. E aí a gente vê que a sociedade contemporânea está com dificuldade de lidar com estas energias ligadas à afetividade. Nós estamos evoluindo materialmente, a comunicação, a gente vê cada vez mais, palestra hoje está sendo assistida talvez no Brasil todo, né? E nós temos dificuldade de se comunicar com o vizinho de porta, né? Às vezes nem conhecemos o vizinho de porta. Chegamos à Lua, mas não conhecemos o vizinho da porta do apartamento. Então, esse individualismo, esse separativismo que nós estamos vivendo, né? Esse materialismo, isso está levando a nós termos dificuldade de criar vínculos afetivos com os nossos semelhantes. E talvez esse seja um dos maiores fatores desencadeantes do infarto. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Aí que entra a espiritualidade trabalhando nossa proteção contra o infarto. E aí, nesse estudo, nós vamos ver que tudo vai se encadeando nesse sentido. Por exemplo, o chakra do coração. Nós sabemos que chakras não é uma palavra que Kardec utilizou, mas nós vamos ver nos livros da literatura complementar espírita de André Luiz a palavra centros de força, que são centros localizados no nosso perispírito, melhor ainda no nosso duplo etéreo, né? Que fazem a conexão entre a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo físico. Essa conexão como a alma, o espírito encarnado, ele tem dificuldade de agir sobre a matéria diretamente através dos seus pensamentos, ele utiliza de um intermediário que é o perispírito. E essa ligação é feita mais efetivamente em alguns pontos nosso corpo, que tem representação no corpo físico e tem a representação no nosso duplo etéreo, que é uma parte do perispírito, né? Esses pontos mais intensos de ligação são chamados de chakras. Tem milhares de chakras, mas nas religiões orientais, filosofia oriental, e no próprio Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nós sabemos que tem 7 chakras que são mais importantes, onde essa ligação é feita com mais intensidade. Então, esse chakra do coração é o chamado quarto chakra. Quarto chakra. E esse chakra, cada chakra é ligado a um tipo de energia, de emoção, que nós vamos trabalhando e nós vamos harmonizando essas energias de acordo com o nosso desenvolvimento daquele tipo de energia, né? Você vai harmonizando, porque isso é um complexo, né?
nosso corpo, nós não somos só corpo, nem somos só espírito, nem somos só perispírito. Nós somos uma unidade, o meu ser é uma unidade, composta do componente espiritual, do elemento intermediário semimaterial, que é o perispírito, e do corpo físico. Isso tudo existe interações e no caso do chakra, existem correspondentes em cada ponto desse. Então, nós vamos ver, antes de chegar no chakra do coração, a gente vai ver o seguinte. Eu vou falar dos outros chakras só para a gente entender melhor esta colocação que nós vamos fazer aqui agora. Isso aqui é tirado do livro do Alírio, Saúde Espiritual, Alírio Cerqueira. Então, ele classifica em 7 chakras. O primeiro chakra nosso, que é o chakra básico, é ligado à nossa sustentação como ser individual que nós somos. É a nossa sustentação básica. Está ligado a nível do nosso corpo físico, com as nossas glândulas adrenais, que liberam os corticoides, libera adrenalina. Está ligado com essa reação do estresse, de você sobreviver. Quando você está submetido a algum risco, você libera, então, aquela reação do estresse, que libera adrenalina, corticoide. Isso é para você sobreviver. Então, é a nossa autossustentação como ser vivo, ser individual. Está ligado com esse chakra. Nós vamos desenvolvendo isso, à medida que nós vamos progredindo, evoluindo, nós vamos ser mais, vamos dizer, com a base mais sólida no chão, mais firmes, mais sólidos. O segundo chakra está ligado com, esse primeiro chakra então está ligado com a segurança. Não vou falar o desequilíbrio dele, porque não é motivo da aula de hoje. A gente pode até se prontificar a falar sobre isso numa outra ocasião. O segundo chakra, que é o chakra genésico, está ligado com a nossa sexualidade, a reprodução, e está ligado também ao prazer. Que o prazer, nós sabemos que o centro nosso de recompensa, que nós temos no nosso cérebro, nos núcleo accumbens, ele que nos determina o prazer. Então, tudo que nos dá prazer na vida está ligado, então, com essas energias. Não é só o prazer na sexualidade, prazer de viver, prazer de apreciar uma coisa bonita, da beleza, do belo. Então, esse chakra está ligado com o prazer. Quando ele está desequilibrado, nós vamos ter o desprezo ao prazer. Quando ele está em excesso, nós vamos ter o apego ao prazer. O terceiro chakra está ligado com o nosso poder pessoal. Eu sou, eu posso. Essa individualidade, nosso ego, que vai desenvolvendo para você crescer a sua individualidade. Está ligado com o chakra gástrico. O quarto chakra, que é o chakra do coração, chakra cardíaco, está ligado com as energias afetivas, com amor. Com amor, afetividade. O quinto chakra, que é na região da laringe, está ligado com a nossa comunicação, nosso conhecimento. O sexto chakra, que é o terceiro olho, né, está ligado com a nossa intuição, nossa inspiração. E o sétimo chakra, que é a região aqui da epífise, aqui, né, está ligado então com a nossa transcendência, nossa ligação com a espiritualidade. Então vocês vejam, meus amigos, que nós partimos da região básica, que está ligada à nossa individualidade, e à medida que nós vamos ascendendo, vai nos equilibrando, nos harmonizando, os chakras mais básicos, nós vamos estar preparados para nos ligar ao outro e ligar a nossa essência maior, que é a nossa espiritualidade. Então, à medida que nós vamos equilibrando o chakra da segurança, ficando mais seguro de si, aprendendo a sentir prazer com as coisas que dão sentido à vida, não só o prazer da sensualidade, prazer com a arte, com a criação, aprendendo a ter o poder, não só o poder pessoal, mas o poder divino, atuando através de nós, e nós vamos então nos preparando para nos integrar, nos interagir com o outro, a partir do chakra do coração, chakra cardíaco.
Então, olha que coisa interessante. A humanidade, essa é uma teoria que eu faço, que a gente tem proposto, e a humanidade, por isso, que ela está passando por dificuldades nesta esfera do relacionamento interpessoal, da nossa afetividade, que é ligada ao chakra do coração. Até então, na nossa evolução espiritual, nós já trabalhamos a nossa segurança, já começamos a trabalhar o nosso prazer, já começamos a trabalhar o nosso poder, e agora nós estamos saindo de mim para me integrar ao todo. Então, aí vem o que eu queria chegar. O chakra do coração, então, o chakra cardíaco, que é o quarto chakra, ele está localizado nessa região do tórax. E olha que coisa interessante. Além do coração, está ligado ao timo. E o timo é uma glândula também que está ligada com a nossa defesa imunológica. Ela que produz os linfócitos. E toda doença autoimune está ligada com um desequilíbrio do timo. E vejam vocês como está frequente também as doenças autoimunes, que são as artrites reumatoide, as chamadas fibromialgia, as doenças de tireoide, os reumatismos, não é? O lúpus, essas doenças que estão também, a gente vê nitidamente, hoje o meu sobrinho me operou de tireoide, o cirurgião está falando que nunca viu tanto problema de tireoide que está aparecendo. O que é isso? Doença autoagressão. Nosso organismo deixa de reconhecer a sua própria tireoide como própria e agride a sua própria tireoide. Então, isso aí está ligado com o quê? Com nosso relacionamento conosco mesmo. Nós temos dificuldade de nos aceitar. E aceitar o primeiro próximo somos nós mesmos. Então, toda essa região do chakra do coração está ligada com essa atividade, tanto em relação a você como ao próximo. Então, a grande função do chakra do coração é desenvolver energia amorosa, vínculo afetivo. Quando ele está inibido, quando nós não conseguimos trabalhar essas energias emocionais, nós vamos ter essa indiferença. É pior do que o ódio, né? A indiferença é você não se importar com o outro. Você está voltado só para si mesmo. Você pode estar seguro, você pode ter o seu prazer está muito voltado para si mesmo, o seu poder está muito mais voltado para si mesmo, você se volta muito pouco ao próximo, quando ele está desequilibrado. E quando ele está desequilibrado no sentido de inflamado, muito excesso de vínculo, nós temos então a congestão deste chakra, que vai determinar o apego. O apego é essa energia que aprisiona, né? que não liberta o outro, né? Você passa a ser dono do outro, você passa a se sentir dono do outro, né? Apegado, né? Então, aqui eu faço um esquema propondo que, assim como o exemplo da cruz, a simbologia da cruz, eu trago aqui a simbologia da cruz no sentido da sua verticalidade e da sua horizontalidade. Na verticalidade é a nossa ascensão espiritual. E a horizontalidade é nosso relacionamento no nosso plano intermaterial, entre nós. Né? A vida que nós estamos vivendo agora, é a nossa humanidade. E o ponto onde existe a interseção entre o nosso pensamento, nosso sentimento e nosso espírito é o sentimento do amor, é o coração. Então, no coração ocorre então a interseção entre a nossa humanidade e a nossa espiritualidade. Ou seja, é o ponto que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos agora no mundo de regeneração, nos preparando para nos conviver em comunidade. Você vê que tudo está voltado para isso. É ecologia, né? O movimento da ecologia, é o mundo agora, todo mundo trabalhando poupando água, é a comunicação, quer dizer, tudo está voltado para nós sairmos do nosso casulo
e nos interagirmos com o próximo. Só que aí os instrumentos estão aí, nós que estamos com dificuldade de lidar com eles. Chegou o computador, nós ficamos meio isolados no computador. Chegou a internet para nos ligar uns aos outros. Só que muita gente usa a internet para ficar sozinho em casa, só se relacionando com a máquina. Não é esse o sentido da nossa evolução. É usar os recursos. O mal não está na internet, o mal não está no celular. O mal é o uso que nós fazemos daquele instrumento. A faca, uma faca não é boa nem ruim, é um instrumento. Você pode usar a faca para cortar, fazer um belo de um prato, de uma comida, e pode usar a faca para assassinar o próximo. Então, assim são os instrumentos das eletrônicos que nós estamos convivendo hoje. Então, esse momento que nós estamos vivendo é o momento, então, que nós estamos cruzando, saindo do nosso eu, partindo para o todo, para conviver com o outro. Essa grande lição que quem trouxe para nós estamos começando, esse ciclo nosso começou quando? Há 2000 anos atrás. Quem trouxe essa mensagem de nós perdoarmos os outros, nós vivermos em compartilhar tudo nosso com o próximo, nós vivemos como se fôssemos uma grande família, como irmãos, como Deus como fosse um pai, como fosse pai, e nós como fôssemos irmãos, foi o Cristo, Jesus. Jesus inaugurou essa era do chakra do coração. Até então nós estávamos muito voltados para essas energias básicas nossas de sobrevivência. A partir de Cristo, Jesus, nós começamos a ingressar numa nova era, a era do amor, a era da compaixão. Você se compadecer do outro, você se importar com o outro, você sair do seu caminho, como fez o samaritano, não só preocupado com o seu caminho, mas preocupado com o próximo que estava caído. Essa lição da compaixão, essa lição do compartilhar, do conviver, essas energias que nós estamos precisando trabalhar para prevenir o infarto. Porque essas energias estão ligadas ao chakra do coração. Por isso nós estamos sofrendo tanto do coração. Então, o chakra cardíaco, ele serve de ponte, é uma ponte entre os chakras básicos e os superiores. Ou seja, o chakra ligado à minha individualidade e o chakra ligado à minha espiritualidade. Nós estamos caminhando para ele. É o chakra da era de Aquários, da era do mundo da regeneração, de convivermos uns com os outros. E a grande função dessas energias ligadas a essa região aqui é alinhar. Olha só que interessante, talvez seja o eixo principal da palestra de hoje. A grande função desse chakra, dessas energias que nós estamos trabalhando, é alinhar a nossa vontade pessoal com a vontade de Deus, vontade divina. O que é isso? Até então, quando eu estava ainda voltado para o meu poder pessoal, ao terceiro chakra, a minha vontade não era exercida sem uma orientação divina. Ou seja, aquilo que fosse bom para mim é o que eu queria. Não importava o outro. É o momento do eu posso, eu quero, assim. Passava por cima das coisas. Muita gente ainda está nessa fase ainda. Acha que o que importa é você atingir os seus objetivos. Não é isso? Não importa o outro. Isso é o poder ainda ligado ao terceiro chakra, poder individual, poder que te isola. Agora, o poder que nós estamos falando que vem agora é um poder muito maior do que isso, é o poder que emana de Deus. Quando nós nos submetemos à nossa vontade pessoal à vontade divina. Aquilo que eu quero para mim é aquilo que Deus quer que eu faça. Ou seja, o que é bom para mim é porque é bom para o outro. Então, esse chakra, ele vai perfundir, ele vai energizar todos os outros. Quando nós começarmos a desenvolver essas energias, o nosso prazer vai deixar de ser o prazer só egoístico, aquela sexualidade animalesca, que só satisfaz a um,
não importando com o outro, para ser aquela satisfação mútua, o prazer que satisfaz ao próximo também. Né? O nosso poder vai ser aquele poder de poder agir em nome do Cristo. É submeter ao jugo de Jesus, ao seu amor. E esse poder, ele é infinito. Porque à medida que nós vamos nos entregando, nos oferecendo, nos submetendo a essa vontade do Cristo, nós vamos nos sintonizando com esta fonte infinita de amor e luz e energia que é Deus. Quanto mais nós estivermos afinados e sintonizados com essa energia, mais nós vamos absorver dela e vamos nos energizar e vamos nos empoderar. Nós aqui limitamos aquilo que recebemos, o nosso poder, por aquilo que nós nos sintonizamos, aquilo que nós nos doamos uns aos outros. Quanto mais nós nos doarmos, mais nós vamos entrar em sintonia com essa energia e absorver dessa fonte que é infinita. Por isso que Jesus colocou que a fé é capaz de remover montanhas, que vós podeis fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Que depende de quem? Da nossa vontade, no seu querer, na sua vontade de, claro que o querer, aperfeiçoar e evoluir. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos empoderando com esse poder divino. Está no nosso querer, assim como Jesus colocou para Públio Lentulus, né? Há 2000 anos atrás, quando o senador Públio Lentulus trouxe o seu filho, pediu a Jesus que curasse o seu filho, e Jesus lhe colocou que o seu filho estaria curado. E Públio Lentulus, ao agradecer, ele falou assim: não penses que a cura do seu filho foi decorrente dos méritos, dos seus méritos. Os méritos de um guerreiro que está pensando só na sua promoção pessoal, na sua valentia pessoal. A cura do seu filho foi muito em função do amor, da generosidade da sua esposa. Ela que emanou essas energias, que entrou em sintonia com esse poder divino que efetuou essa cura. Aí falou para Públio senador: senador, está no seu querer, ouça essas verdades agora ou esperará por milênios para poder evoluir e alcançar essas verdades. E assim é o chamado que nós estamos fazendo hoje, ouvir esse chamado de nos interagir com o outro, de sair do nosso egoísmo, nosso orgulho e nos importar com o outro. Nós estamos então nos submetendo à vontade de Deus, ao jugo de Jesus, ao fardo leve que Ele nos colocou. Então, e aí nós vamos ver, eu vou dar uma passagem bem rápida, vários trabalhos científicos corroborando essa tese nossa de que as doenças do coração são principalmente determinadas pela nossa dificuldade de conviver com o outro e de criar vínculos afetivos com o nosso semelhante, da compaixão, da generosidade. Aqui é um trabalho de um colega cardiologista, Dr. Jim Ornish, que ele coloca que ele fez um trabalho interessante. Ele pegou centenas de pacientes, na época, que tinham problemas cardíacos gravíssimos, artérias todas entupidas, e fez o seguinte: eu vou levar esses pacientes por um spa, um local, onde a proposta vai ser controlar rigorosamente todos os fatores de risco, desde que eles aceitem, né? O paciente assina um termo de compromisso, que eu vou para um local onde todos esses fatores de risco conhecidos vão ser rigorosamente controlados. O indivíduo não vai poder fumar, não vai poder o estresse o mínimo possível, vai passar lá um período sem celular, exercício de manhã, pisando na grama, fazendo atividade física, alimentação super saudável, tudo de bom que a gente recomenda nos nossos consultórios, né? Que o pessoal sai meio bravo lá do consultório, mas é coisas que evitar gordura, né? Evitar fritura, né? Comer muita fibra, verduras, peixes e tudo mais. Então, tudo isso foi feito. E tinha uma reunião que ele fazia à tarde com as psicólogas, uma reunião tipo autoajuda,
para as pessoas se motivarem a se controlar. Aquele que parou de fumar, o outro falava, eu consegui, estou bem, papapá, tipo, funciona com a experiência do outro, as pessoas se compartilharem isso e motivarem para manter esse controle adequado. Aí ele começou a observar o seguinte, nessa reunião, tinha pessoas que se abriam, que se colocavam, que se expressavam, colocavam suas emoções, colocavam seus conflitos para o outro, tinha facilidade de conviver com o outro. E outros eram totalmente fechados. E aí esses fechados eram que evoluíam mal, que evoluíam para infartar e morrer, desencarnar. Aí ele observou o seguinte, que essas reuniões, o principal não era só motivar um outro, não. Ele começou a observar o quê? Ele começou a perceber que o principal fator protetor para o infarto é a capacidade que nós temos de nos abrir, de compartilhar nossas dificuldades, nossas angústias, nossos problemas com o próximo. Talvez seja por isso que as mulheres infartam menos, né? Ela tem mais facilidade de se expressar, o homem mais fechado, mais rígido, né? O homem não pode chorar, né? Quem é homem não pode chorar, quem é homem não pode ser emotivo, né? Porque perde a sua masculinidade, essas coisas que vêm de antigamente, né? Então, ele observou que pessoas que se abriam, que compartilhavam, que se falavam, que se expressavam, que sorriam, que choravam, que se importavam com os outros, esses evoluíam bem. Então ele criou essa famosa, tem um livro dele, e ele fala da necessidade de nós abrirmos o nosso coração. E ele falou que o isolamento é o grande fator de risco para a doença do coração. Isso é um cientista falando, um cardiologista. Isso tem um livro, Salvando o Seu Coração, o nome do livro. Por que o isolamento é ruim? É o maior fator estressante que tem. Devido que se isola, ele se sente inseguro, se sente frágil. Você imagina se nós nos isolarmos dos outros e isolarmos do Criador. Isso dá insegurança, carência de fé, perde a fé no Criador, fé no nosso semelhante. E essa insegurança gera medo, começa a se apegar às coisas, o apego para ele não perder, porque a sustentação dele está baseada no meio externo, não na sua segurança interna. Quando nós compartilhamos com os outros, nós nos sentimos bem, sentimos protegidos, amparados, e principalmente quando nós compartilhamos com Deus, nós nos sentimos fortalecidos por esse sentimento de fé, que nos dá esperança, força e coragem. Então, o grande fator estressante que existe não está fora de nós. Nós pensamos que o grande fator estressante está no chefe opressor, a mulher que perturba, o homem que perturba, né? Ou o trânsito. O grande fator estressor não está fora de nós, está dentro de nós. O problema tem o tamanho que nós o damos. Nós que damos o tamanho ao problema. O problema pode ser grande para um e mínimo para outro. Não é assim? Depende da nossa capacidade de enfrentamento. Isso é chamado coping. Coping. E sabe quem é o coping? É a capacidade de nós enfrentarmos as dificuldades que nos apresentam a vida. Sabe qual o coping mais potente que tem? Coping é uma palavra em inglês, significa enfrentamento. Sabe qual o coping está provado mais poderoso que existe? É o coping religioso. Indivíduos que têm uma religião, que têm um sentimento de religare, tem essa fé num poder superior, que ele não está isolado, que ele não é, que tem algo que é superior a ele, que está no comando. Nós somos submetidos a isso, e nós todos estamos ligados a essa energia desse ser superior que nos criou, o Pai maior, que é Deus. Essas pessoas têm muito mais capacidade de resignação, de aceitação, né? Menos depressão, tem capacidade de enfrentar dificuldades com muito mais compreensão e resignação. É o coping religioso. Daí a importância da espiritualidade na prevenção do estresse. Por isso que as doenças cardiovasculares são as que estão mais ligadas a problemas
dificuldade de religião, de fé. Pessoas que têm dificuldade de conviver um com o outro. O estresse, porque está ligado ao estresse, provoca o estresse, e o estresse provoca a liberação de adrenalina, corticóide, que agride o coração. Olha a ligação daí, direta. A gente acha que o estresse só está no... Antigamente o estresse era um animal que perseguia o outro, né? Vem lá dos animais. O estresse não é nas coisas, o estresse é na nossa capacidade de reagir a isso. Como é que você enfrenta isso? Como é que você enfrenta isso? Tem gente com um probleminha na unha do pé, ou o nariz meio torto, vive deprimida, problemão, passa um estresse enorme. Outros toleram. Ontem mesmo tem um paciente meu, que ele tem síndrome de Marfan, operou num estado extremo, o médico nem queria operar, achou que ele não ia sair da cirurgia, a válvula dele estava toda rompida, as duas válvulas, saiu da cirurgia com bastante dificuldade, mas um coração muito grande, o coração dele praticamente não bate, apanha, né? Como diz o outro, né? O coração dele bate minimamente, só para ele poder dar um passinho aqui, outro ali, mas ele tem uma pessoa extremamente generosa, e ele vai no meu consultório, está aí mantendo a vida dele dentro da sua limitação, está muito bem. Aí ontem ele me fez uma pergunta, falou, doutor, eu posso doar sangue? Eu fiquei pensando, puxa, ele já não está conseguindo nem se manter em pé, queria doar sangue. Eu falei, você quer doar sangue? Eu falei, sim, doutor, eu quero doar sangue. Desde os 18 anos que eu dou sangue. De 3 em 3 meses eu ia lá doar sangue. Até hoje, ele tem 40 e poucos anos. Queria doar sangue. Está bem. Problema gravíssimo. Eu nunca vi um coração tão fraco como o dele. Eu não conheço. Meus 34 anos de formado. Nunca vi. Coração mais fraco do que o dele. Está ótimo, trabalhando. Muito bem. Ótimo não, né? Dentro das suas limitações. Então, sentimento de generosidade, compaixão, criar vínculos afetivos. Então ele recomendou o seguinte, nós devemos criar intimidade, vínculo afetivo, contato. Isso leva à cura. Então, o isolamento, ele fala, tanto é de nós mesmos, quando nós nos isolamos, deixamos de nos aceitar. Lembra das doenças autoimunes ligadas ao chakra? Isolamento do outro e isolamento de uma força superior. Tudo isso aí causa desequilíbrios, desarmonias energéticas nesse chakra. E a intimidade com o próximo e a intimidade com o Pai Criador. Intimidade vertical, intimidade horizontal, que é a mesma coisa, né? Então ele criou essa frase, Deepak Chopra, abra o seu coração antes que algum cirurgião cardíaco faça por você. E tem esse programa aqui, que eu não vou me ater, devido ao horário, mas nós estamos pensando em criar um seminário falando sobre isso. Programa Abrindo o Seu Coração. Abrir seu coração para os seus sentimentos, para a paz interior. Abrir seu coração para comunicar, poder se expressar seus sentimentos. O altruísmo, compaixão, perdão. E criar apoios de grupos sociais. Isso é fundamental. E abrindo seu coração a um ser superior. Nós estamos pensando em fazer esse programa junto com os psicólogos e criar um programa nesse sentido também, para prevenir o infarto. Então, não somente abrir as artérias do coração, que é a angioplastia, né? Dilatar a artéria, mas abrir os canais dos nossos sentimentos, que é fundamental. E o coração, mais uma prova, é o órgão de contato. Nós pensamos que o contato é pela pele, né? O contato é o coração que faz. Por quê? Olha só, o próprio abraço, né? O abraço é a aproximação de dois, é a forma de você aproximar dois corações. O tato está ligado com o sangue que aquece a pele. Sem o sangue você não sente, fica frio. Então o sangue é o quê? Uma extensão do nosso coração. Por isso que os órgãos sexuais, a relação sexual, o contato, é feito através de quê? Do sangue. É o engurgitamento dos órgãos sexuais que fazem o contato sexual. Tanto que o finasterida, o remedinho, a pílula, o Viagra, é um remédio do coração, descoberto para dilatar as artérias. Aí, como dilatou mais as artérias dos órgãos sexuais, passou a ser usado nesse sentido. Então, o que faz a dilatação? É a chegada de sangue. O que é o sangue? É o coração que não consegue chegar à periferia, ele chega através do sangue. Ele bombeia o sangue.
Então, o contato é feito através do coração. Tudo isso aí voltando a nos ter essa ligação. Aqui, mais uma vez, eu conto aqui bem rapidinho a experiência de coelhos. Essa experiência aqui do último aqui, o estudo do Dr. Robert Neren. Ele colocou o seguinte, fez a experiência com coelhos para ver e ver se eles desenvolviam a aterosclerose, que entupia as artérias do coelho. Coelhos eram cobaias, né? Aí ele deu uma alimentação rica em gordura. Ele observou o seguinte, alguns coelhos que comiam muita gordura tinham aterosclerose e infartavam, outros não. Aí o que ele observou? Que a comida era dada, as gaiolas das cobaias eram colocadas numa parede. Os coelhos que estavam na parte de baixo, a técnica que alimentava, via o coelho, segurava o coelho, tinha contato. Os que ficavam na parte de cima não tinha contato. Era alimentada com um suporte. Os de cima infartavam, os de baixo não. Aí acentuou a coisa, pegou um grupo de coelho e falou assim, olha, você vai dar alimento para ele, mas vai acariciá-lo, ele vai ver gente, vai colocar ele no colo, vai fazer um cafuné. Esse de cá não, vai ficar num lugar escuro, não vai ver ninguém, só dando comida para ele. Mesma comida. Esses tiveram incidência de infarto altíssimo e esses não tiveram infarto nenhum. Relacionamento, carinho, afetividade. Esse é o tratamento para prevenir um infarto. E para terminar, como o tempo urge, né? Nós estamos com 19 horas, não é isso? O horário, né? Cravado, né? Eu quero então falar aqui rapidinho também dessa personalidade. Isso aqui é interessante. Na época que eu estudei, a personalidade tipo A era aquele tipo de personalidade, pessoas, perfil psicológico que mais infartavam. O que é personalidade tipo A? Pessoas agitadas, competitivas, estressadas, não tinham tempo para nada, fazia tudo, várias coisas ao mesmo tempo, não tiravam férias, aquelas pessoas que passavam por cima de todo mundo para conseguir os objetivos dele, pessoas super, são os empresários, né? muito ligado a empresário, muito ligado a trabalho e acesso. Isso foi bem definido, eram pessoas que tinham, faziam várias coisas ao mesmo tempo, hostilidade, intolerância, impaciência, tinham mais tendência a ter infarto. Depois refizeram esse trabalho, observaram que não era bem assim não. O que determina o infarto não é fazer várias coisas, não é trabalhar demais. O que determina o infarto aí fizeram uma sequência disso aqui, foi o seguinte, aqueles indivíduos que tinham essa personalidade, mas que eram pessoas que tinham ligação afetiva com os outros, não desenvolviam infarto. Agora, pessoas que eram voltadas muito para si mesmas, aí ele observou a gravação desse estudo aqui, 10 anos depois, pessoas que falavam muito a palavra eu, mim e meu, ou seja, fazia muito autorreferência a si mesmo, em vez de falar nós, em vez de falar para o grupo, compartilhar com o outro. E as pessoas infartavam mais. Pessoas que tinham hostilidade, pessoas que tinham raiva crônica. E o cinismo, dificuldade de se expressar, de ser verdadeiro com seus sentimentos. Esses infartavam mais. Não era só o trabalho excessivo, era a dificuldade de se relacionar, de criar vínculos, trabalho da medicina provando, então, isso aqui. E para terminar, eu queria colocar para vocês um vídeo que representa mais ou menos o que a gente falou sobre as nossas emoções. A necessidade que temos de nós controlarmos as nossas emoções. Quando eu falo em estresse, né, nós estamos falando então em quando nós falamos de estresse, então nós estamos falando de controle das nossas emoções. Tem gente que fala assim, doutor, como é que eu faço para mim não me estressar? Né? Muita gente deixa as emoções fluírem de forma muito descontrolada. Ninguém está falando não tem como a gente inibir uma emoção, mas tem como você ter controle sobre elas. E aqui a gente vai falar que nós podemos controlar, por exemplo, a raiva. Tem sentimentos que a gente vai criando por nós não estarmos vigilantes aos nossos pensamentos. Nós deixamos os pensamentos fluírem de forma descontrolada, né? Tem um ditado oriental que fala o seguinte, um pássaro pode fortuitamente pousar na cabeça de alguém,
Mas se um pássaro fizer um ninho na cabeça de alguém, é porque essa pessoa deixou. Então, pensamentos, podem vir pensamentos de raiva, indignação, sentimentos rápidos que vêm e passam. Agora, você nutrir essa raiva, com a raiva mantida, sustentada, crônica, criando a mágoa, ressentimentos, isso é que causa os desequilíbrios, né? Então, aqui nós vamos mostrar para vocês um colega falando sobre essas emoções básicas e a dificuldade e a necessidade que nós temos de controlá-las. Pode aumentar, se quiser, Léo. Concordo, e dentre essas várias pessoas que a gente tem chance de conhecer, esses dias eu conheci um senhor pelo qual o rosto denotava com as rugas toda a experiência de vida que ele tinha. E olha, foi realmente um aprendizado. Eu parei para conversar com esse senhor numa praça e ele nunca tinha visto aquele senhor e ele estava reclamando que tinha muito trabalho a fazer, muito trabalho, ele estava cansado, mesmo naquela solidão dele, quietinho ali. Eu falei, mas muito trabalho, desculpa, o senhor me parece que já é aposentado, com todo respeito, o senhor já fez sua vida, já criou seus filhos, seus netos, deve ter até seus bisnetos, ele até concordou, por que cansado? Ele falou, nossa, qual é o seu nome, rapazinho? Ele falou bem assim, falei, André. André, então escute com atenção, eu tenho 6 animais a cuidar todos os dias. Aí eu fiquei perplexo, falei, animais, mas eu não estou vendo nenhum animal aqui. Não é isso. É o seguinte, eu tenho 2 falcões, 2 águias, 2 coelhos, uma serpente, um jumento e um leão. Aí eu pensei comigo, nossa, e será que ele está variando? Será que ele não está muito bem, esse senhor? Porque eu não estou vendo esse zoológico aqui. Ele falou, senta aí, eu vou te explicar. Os 2 falcões que eu tenho todo dia ter o trabalho de domá-los são os meus olhos. Todos os dias esses olhos, eles olham para coisas que nem sempre são boas. Aí eu comecei a entender. As 2 águias são as minhas mãos, que são as garras, que nem sempre pegam coisas interessantes e coisas éticas. Os 2 coelhos são os meus pés, que nem sempre na agitação deles e ansiedade deles me levam a lugares interessantes e agradáveis. A mais difícil de todas, que é a serpente, que fica atrás de uma jaula com 32 grades, sabe? 32 grades, exatamente. Essa serpente é a língua, que essa, quando machuca, não dá tempo de voltar atrás. Porque uma vez ela pica, o veneno dela se prolifera. E uma vez que você machuca pessoas, é complicado depois você pedir o perdão. Então você tem que domar também essa serpente. O jumento é o nosso corpo. Por quê? Porque nem sempre ele quer praticar exercício, quer fazer o que tem que ser feito para a saúde, ele é preguiçoso, ele é acomodado. E eu perguntei, e o leão? O leão principal também é o nosso coração. Esse coração muitas vezes vaidoso, orgulhoso e que guarda muito rancor, ele deve ser realmente domado e dominado todos os dias. Eu olhei para o fundo do olho daquele senhor e eu entendi naquele momento que todos nós temos 6 animais. E quais deles talvez você não está dando atenção de cuidar? Porque falcão, águia, coelho, a serpente, o jumento e o leão, está tudo aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Interessante isso, para a gente começar a refletir se a gente está sendo uma boa pessoa e se a gente está multiplicando isso com as outras. Pois é, valeu a pena. Então, gente, é isso. Obrigado aí pela paciência de vocês, né? E vamos tomar conta dos nossos animais, né? Que temos dentro de nós, né?